Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre números decimais. Lembrando que os números decimais são aqueles números com vírgula ou uma fração e são representados no conjunto dos números racionais. Tudo bem? Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre as operações matemáticas de adição, subtração, divisão e multiplicação. Existem algumas regras básicas para que você multiplique e divida, e principalmente quando você tem números com casas diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente realizar essa adição e essa subtração de números decimais, a gente tem que ver se todas as casas decimais estão com o mesmo número. Por quê? Ao igualar essas casas, nós conseguimos operar a adição e a subtração. Muita atenção, porque nós falamos na aula passada que quando a gente coloca um zero depois da vírgula, não altera esse número, tudo bem? Vamos começar aqui então com a quantidade de casas decimais iguais. Temos aqui o número 4,65 mais 7,32. Você pode observar que depois da vírgula eu tenho duas casas decimais. Isso quer dizer que as casas estão iguais, ou eu tenho casas igualadas aqui. Vamos lá e vamos ver como que a gente opera a adição. Primeiramente, uma dica importante que eu sempre falo com os alunos é que o quê? Comece sempre colocando a sua vírgula. Assim você vai saber os números que estão antes da vírgula e depois da vírgula, para você não se confundir nas suas operações. Nesse caso, como todo mundo aqui é igual, eu só apenas faço a minha adição normalmente. Soma aqui, 5 mais 2, 7, 6 mais 3, 9 e 4 mais 7, 11. Agora a gente vai ver um exemplo de quando as casas decimais não estão iguais. Aqui eu tenho um caso de subtração. Observe que o número 27,08 tem duas casas depois da vírgula e o número 12,3 tem apenas uma casa depois da vírgula. Lembra que um pouquinho antes eu avisei vocês para colocar a vírgula primeiro? Faça isso também. Porque se você começar com o número um pouquinho antes, a sua vírgula não vai estar no local correto. Então, primeiro passo, coloquei aqui o número maior em cima, pois nós estamos operando uma subtração. Então, eu coloquei aqui o meu 27,08, vírgula embaixo de vírgula, e coloquei o 12,3. Observe que ficou faltando uma casa para operarmos o 8. O que eu faço? Eu coloco o meu zero. E assim eu consigo igualar as casas decimais e fazer a minha operação. Então aqui eu operei normalmente, eu vou fazer só com vocês um minutinho, para que vocês saibam que quando eu tenho números menores em cima, o que eu tenho que fazer? Às vezes a gente não sabe. Então, aqui eu operei normalmente, 8 menos 0, 8. 0 menos 3 eu não posso, porque o zero ele é menor. Então, o que eu faço? Eu empresto uma dezena do próximo número e agora o zero se transformou em 10. 10 menos 3, 7. Agora, como eu emprestei uma casa, uma dezena, o meu 7 não é mais 7. Agora ele é 6. E agora eu consigo operar normalmente. 6 menos 2, 4. E opero normalmente 2 menos 1, 1. E agora eu cheguei no resultado de 14,78 centésimos. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente tem um detalhe muito importante na questão da multiplicação. Na questão da multiplicação, diferente da adição e da subtração, nós não precisamos igualar as casas. Porém, aquelas vírgulazinhas não podem ser esquecidas ao final da sua multiplicação.
Então, nós temos aqui duas situações seguintes. Número inteiro, aquele número que não tem vírgula, multiplicando com o número decimal, que é o número com vírgula. Como é que eu vou operar isso? Eu vou montar a minha continha aqui como o meu número de casas decimais na parte de cima para facilitar o nosso cálculo. Agora, o número inteiro vem aqui na parte de baixo e eu opero uma multiplicação normalmente. 7 vezes 5, 35. Tá? Deu 3. O 3 foi lá para cima. 7 vezes 3, 21. Mais 3, 24. Olha o 2 lá em cima. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 16. Agora, um detalhe importantíssimo é a questão da vírgula. O que você vai fazer para colocar essa vírgula? Nesse caso, nós observamos que o número decimal que nós temos aqui tem duas casas depois da vírgula. Então, você vai ter que contar, a partir do lado direito, duas casas para você colocar a sua vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2. E eu coloco a minha vírgula e a multiplicação de 2,35 vezes 7 é 16,45. Lembrando que para quem tem dificuldade com números com vírgula, sempre lembre das questões monetárias. Pensem aqui que você está pegando R$ 2,35 e está querendo comprar 7 coisas com esse valor. Então, você vai ter que pagar um valor de R$ 16,45. Fica um pouco mais simples da gente entender o que são esses números com vírgula, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora, olha um detalhe diferente. Eu tenho aqui dois números com vírgulas. Eu vou ter que multiplicar número decimal com número decimal. Pensando, a gente vai ter que operar da mesma maneira. Porém, na hora de colocar a vírgula lá no final, que eu vou ter que contar todas as casas decimais, tudo bem? Como é que vai ficar isso aqui? Primeiramente, coloque o seu número, tudo bem? Maior em cima, para a gente não ter problema. Então, eu coloquei aqui o meu número 3,42 centésimos vezes 1,5 décimos. O que acontece? Eu começo a minha operação normalmente na multiplicação. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Lembrando que quando eu tenho dois números na minha multiplicação, ou 3, o que seja, eu sempre tenho que acrescentar aquele mais, ou em alguns casos, alguns alunos gostam de colocar o 0. Não tem problema. Então, o que você vai ter que fazer? Adiciona o seu mais, porque você vai ter que andar uma casa, ou o seu 0, e a gente vai lá. 1 vezes 2, 1 vezes 4 e 1 vezes 3. 342. Agora, eu faço a minha soma, normalmente, como nas multiplicações. 0 mais 0, 0. 1 mais 2, 3. 7 mais 4, 11. E 1 mais 3, 4. Mais 1 lá em cima, 5. O número será esse, 5.130? Não. Olha o detalhe. Agora eu vou precisar contar quantas casas decimais, quantas casas depois da vírgula eu tenho nos meus números. Mas lembrando que agora são dois números com casas decimais. Então, eu preciso contar as casas decimais no meu total. Então, eu observo que eu vou ter o quê? 1, 2, 3 casas decimais no total. Não se esqueçam disso, porque você sempre vai ter que usar o seu total de casas decimais. Então, o que eu fiz aqui? Da mesma maneira que nós fizemos na continha anterior, nós contamos o número de casas no nosso resultado. E agora não são 3, então eu vou contar 3 casas
decimais. 1, 2, 3. E a nossa vírgula vai aparecer do lado do 5. Então, a operação de 3,42 vezes 1,15, eu tenho 5,130 milésimos. Tudo bem, pessoal? Agora, quando eu estou operando números decimais e agora eu faço a divisão é um pouquinho mais complicadinha, mas nada que você não vai entender. Primeiro, nós temos que igualar o número de casas decimais, tudo bem? Como no caso da adição e da subtração, para facilitar ou para que a gente consiga resolver isso aí. Vamos lá. Número de casas decimais iguais. Eu tenho aqui dois números, 30,1 dividido por 2,5. E aqui no segundo caso, eu tenho número de casas decimais diferentes. Então, eu tenho aqui 25,92 dividido por 3,2. 20,8 décimos dividido por 3,25 centésimos. 18 inteiros dividido por 2,5 décimos. E assim por diante, 2,9 dividido por 2. Agora, pessoal, a gente vai entender como que resolve isso aí. Primeira divisão, eu tenho aqui, com a minha casa decimal igual, então eu tenho 30,1 dividido por 2,5. Se eu tenho casas iguais, eu não preciso igualar. Mas vocês observaram que nós retiramos a nossa vírgula da divisão? É isso que você vai fazer. Primeiro passo é você cortar a sua vírgula quando as casas decimais são iguais. Então, no caso, eu tenho aqui 301 dividido por 25. Caso você queira e você tenha em mãos uma calculadora e você quiser colocar esse número aí, ó, 30,1 dividido por 2,5, e você colocar o 301 dividido por 25, o resultado vai ser o mesmo. Porque quando a gente iguala as casas, o resultado é igual. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai dividir aqui o 30 por 25. Nós sabemos que no 30 cabem apenas uns 25, certo? Então, eu coloquei aqui 30 menos 25, 5. Aí sobrou aquele 1 lá em cima. Eu baixei, eu desci, coloquei ele aqui para baixo do lado do 5. Então, agora eu vou operar o 51 dividido por 25. Vamos ver. Eu tenho o 51, vai caber quantos cabem? 25, vão caber 2,25 dentro do meu 50. Então, o que aconteceu? 51 menos 50, sobrou 1. Agora, pessoal, um detalhe importante. No caso, a gente não conseguiria dividir 1 por 25. Um detalhe importante é que agora a gente vai começar a acrescentar uma vírgula para que a gente obtenha um zero ali no fundo. Por quê? Quando eu coloco uma vírgula debaixo da minha chave da divisão, eu posso continuar a minha operação e vai aparecer os meus números decimais. Então, aqui eu coloquei uma vírgula e eu posso acrescentar zeros para eu fazer a minha divisão. Então, agora eu vou ter que fazer a divisão de 25 dividido por 100. E por que apareceu esse zero aqui? No caso, eu poderia ter colocado um zero apenas com a minha vírgula. Depois, no caso, como eu não tinha como operar 10 dividido por 25, eu precisei de mais um zero. E o que aconteceu? Eu coloquei agora o meu 100. Eu sei que vão caber 4 25 dentro do 100. E agora eu consegui chegar com o meu resto zero. Então, a divisão de 30,1 dividido por 2,5 é o 12,04, que seria a mesma coisa que a gente dividir 301 dividido por 25. Tudo bem? Agora, pessoal, observem o seguinte detalhe.
eu tenho uma divisão com números que não têm o mesmo número de casas decimais depois da minha vírgula. Então, eu tenho aqui primeiro o meu 25,92 dividido por 3,2. Eu vou primeiramente montar a minha divisão, colocar dentro da minha chave e vou operar da seguinte maneira. Vou colocar aqui, 25,92 e vou colocar o meu 3,2. Lembrando que como a casa não está igual, eu tenho que igualar essas casas decimais. Então, o primeiro passo, vocês observaram que a minha vírgula sumiu, porque eu cortei a minha vírgula. E eu fiz o quê? Eu igualei a minha casa decimal. Se a casa era 3,2, eu tinha duas casas aqui antes do meu número 25,92. Agora eu vou ter um zero para eu igualar essa casa. Então, você corta a vírgula e acrescenta um zero. Então, da mesma maneira, no exemplo anterior, o resultado de 25,92 dividido por 3,2 vai ser o mesmo resultado que eu dividi 2.592 dividido por 320. Da mesma maneira, a gente aqui, como eu tenho 320, o meu 259 não cabe. Nesse caso, eu tenho que dividir todos os números. Então, 2.592 dividido por 320 é 8. Então, eu sei que 8 vezes 320 é 2.560. Assim, eu faço a minha subtração e sobrou aqui 32. Agora, é igual ao detalhe anterior. Eu não consigo mais a operar. Por quê? Eu não consigo dividir 32 por 320. Então, aquele detalhe. Coloca a sua vírgula e acrescenta um zero. Agora sim, eu cheguei na operação de 320 dividido por 320, que eu sei que é 1. E agora eu cheguei ao resultado de 25,92 centésimos dividido por 3,2 décimos. Eu sei que é 8,1 décimos. Lembrando que se você quiser dividir 2.592 por 320, é o mesmo resultado. E assim, pessoal, a gente vai chegar em uma outra questão, que aqui o número de casas decimais é também diferente. E neste caso, o número que eu estou dividindo tem mais casas. O número do meu que eu vou dividir, ele está com mais casas do que o meu número que eu quero saber. Agora, pessoal, vamos lá. 20,8, tudo bem? Dividido por 3,25. Nesse caso, o número que está faltando para eu igualar a minha casa é o 20,8. Então, o que eu vou fazer? Corte a sua vírgula de 3,25. E aqui, neste caso, nós vamos acrescentar um zero no 20,8. Então, o meu número vai se transformar em 2.080 dividido por 325. Da mesma maneira, eu tenho que encontrar quantos 325 vão caber dentro de 2.080. Agora, eu sei que serão 6 325, que vai dar 1.950. Então, pessoal, eu faço a minha subtração. A subtração de 2.080 menos 1.950 é 130. Não consigo dividir 130 por 325. O que eu preciso fazer? Acrescentar a minha vírgula para que eu tenha um zero aqui. Agora sim, eu consigo operar. 1.300 dividido por 325.
quantos 325 cabem dentro de 1.300? Nós descobrimos que são 4. Então, 1.300 menos 1.300 é o nosso resto zero e a gente conseguiu chegar ao resultado de 20,8 dividido por 3,25 é 6,4. E a mesma situação é o número de 2.080 dividido por 325. Assim, quando a gente iguala as casas, nós conseguimos resolver a divisão. Agora, observem aqui que eu vou ter um número inteiro dividido por um número decimal. Agora, pessoal, é a mesma situação. Mas depois do meu número inteiro, eu não tenho vírgula. E no meu número decimal, eu tenho uma vírgula. Então, da mesma maneira, nós vamos eliminar a nossa vírgula e vamos acrescentar um zero no meu 18. Assim, transformando o número em 180 dividido por 25. Então, pessoal, eu vou descobrir que vão caber 7,25 dentro do meu 180. E a gente descobriu que 7 vezes 25 é 175. Agora, eu faço a minha subtração, o meu resto foi 5 e eu não posso operar 5 dividido por 25. Não que eu não possa, mas nesse caso aqui não tem como. Então, eu preciso de novo acrescentar a minha vírgula e agora eu consigo colocar um zero aqui embaixo para que eu consiga dividir 50 por 25. Agora, pessoal, 50 dividido por 25 é 2. E nós chegamos ao resultado de 7,2, que é a divisão de 18 dividido por 2,5. Assim, a gente consegue ter a mesma situação do 180 dividido por 25. Aí agora, pessoal, nós temos mais uma divisão. E agora, o meu número decimal é o número que eu vou estar dividindo. E o meu número inteiro que vai dentro da minha chave. Então, observe que eu coloquei aqui o 2,9 dividido por 2. Porém, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu preciso acrescentar a minha casa dentro da chave, da mesma maneira. Então, eu cancelo a minha vírgula, acrescento o meu zero na chave e agora eu tenho a operação de 129 dividido por 20. Então, pessoal, mesma maneira. Pensem, quantos 20 vão caber dentro de 129? Nós sabemos que é 6. Então, a minha subtração de 129 menos 120 é 9. Da mesma maneira, eu não posso dividir 9 por 20. Então, nós retornamos àquela situação que acrescentamos uma vírgula para acrescentar um zero. Então, aqui, ao invés de eu ter o 9, agora vai ser 90. Eu tenho que saber quantos 20 cabem dentro de 90. Então, eu sei que vão ser 4. 4 vezes 20, 80. Aí eu venho na mesma situação, 90 menos 80. 90 menos 80 é 10. Aí eu quero operar 10 dividido por 20. Posso? Não pode. Nossa, professora, eu vou colocar outra vírgula? Não. Se você já acrescentou uma vírgula aqui, você pode continuar colocando o zero sem problemas algum. Então, eu operei e coloquei mais um zero aqui. Então, agora 100 dividido por 20 é 5. E eu descobri que a operação de 12,9 dividido por 2 é 6,45 centésimos. E a mesma situação se eu dividir 129 por 26,45. Então, toda vez que você iguala essas casas, o seu resultado sempre vai ser o mesmo. Aí, pessoal, a nossa aula de matemática está se encerrando.
Hoje você aprendeu um pouquinho mais sobre os números decimais, as questões das operações matemáticas, a adição, subtração, multiplicação e divisão. Não se esqueça que na adição e na subtração você precisa igualar as suas casas. Não se esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula para que você não confunda as suas casas decimais, os seus números inteiros. Na multiplicação, faça a operação normalmente, só não se esqueça de contar todos os números que estão depois da sua vírgula para que você consiga acrescentar isso no seu resultado. E depois da sua divisão, você consegue fazer a sua divisão com as casas igualadas. Então, antes de tudo, iguale as suas casas para que você consiga realizar a operação de divisão. E hoje nós temos mais um assunto que é extremamente relevante na matemática. Você agora vai aprender, estude bem, estude com calma e fique bem e fique em casa.